De volta aqui pra gente comentar mais esse episódio aí do Estrela da Casa. E eu avisei pra vocês, eu disse pra vocês aqui ontem, Gael seria o eliminado. Obviamente que eu não ia dar certeza pra vocês de algo que eu não tenho como controlar. Isso aí é impossível. Mas eu avisei que, dadas as estatísticas, os números, os dados que a gente sabia sobre o desempenho do Gael, isso aí ia acontecer. E não precisa ir muito longe, tá? Eu nem tô falando de coisas assim muito além do nosso entendimento, tá? Eu tô falando para vocês de coisas que aconteceram nos últimos dias. Lembra lá na segunda-feira que teve aquele trio que ele cantou com a Maiara e com a Thalia? Eles foram o último lugar, gente, 7%. Lembra na outra segunda-feira que ele cantou com o Nick? Eles foram o último lugar, com 3%. Vocês acham que isso não significa alguma coisa? Vocês acham que esses números aí que o Boninho coloca na tela significam o quê, gente? Esses números significam, obviamente, o que o público está pensando e se manifestando sobre as pessoas. É por isso que você está ali numa disputa. Você precisa conquistar essas pessoas. O grande problema do Gael, e eu sempre falei isso aqui, ele escapou o máximo que ele pôde da batalha, ele escapou o máximo de ter o confronto com o público. E, gente, eu fui atacado hoje o dia todo quando eu tava comentando ali no Threads sobre isso, sobre o quanto o Gael seria eliminado, as coisas que ele fez ali, o porquê que ele seria eliminado, especialmente porque você está falando aí de um talent show. O Estrela da Casa pode ser um reality de convivência? Na essência, ele não é um reality de convivência. Na essência, ele é um talent show. O reality de convivência é o fato deles ficarem confinados numa casa ali, terem workshops, aprenderem tudo que eles precisarem aprender e tal. Isso aí é a convivência. Agora, o talent show é tudo que eles estão fazendo. As homenagens, as disputas pelos 10 mil reais, lembra lá? As vagas na final e tal. Isso aí, gente, é o talent show acontecendo. E aí, num dos momentos mais cruciais do jogo, Gael foi eliminado. Porque ele não fez o requisito de conquistar o público. E eu avisei que daria ruim. Eu disse pra vocês que esse é o tipo de jogo que funciona no BBB, verdade? Funciona lá, dá certo lá. Mas não dá certo num programa que tem um talent show, gente. Nunca vai funcionar. Vamos ver os números, né? Porque aí talvez vocês fiquem mais convencidos disso. Porque os números, eles não mentem. Os números, eles dizem a verdade que muita gente não quer ver, muita gente não quer saber. Olha aí o resultado para vocês, direto lá do G-Show, né? Como é que foi a votação? Gael, ele teve na média 13,39%. Ele estava muito abaixo, gente, do esperado, muito. As enquetes estavam dando ele ali com basicamente empatado com a Nicole. E isso nunca aconteceu. Passou longe de empatar. Olha aí, ele teve 13,39% na média. Ele teve 10,93% nos votos de torcida. Bem dentro do que a gente viu nas últimas segundas-feiras, que ele disputou 10 mil reais. Ele teve um resultado semelhante àqueles. Eu falei para vocês que não ia ser diferente agora. Gael não tinha público. Ele basicamente se confiou no hitmaker. E aí deixa claro que alguém, não sei quem foi, seja lá quem for, resolveu bombar o hitmaker dele artificialmente. Ele criou a imagem e ele falou isso diversas vezes na casa. Que ele não precisava ir para a batalha porque ele sabia que o público gostava dele por causa do hitmaker. Não gostava, né? Tanto não gostava que o eliminou. A gente avisou que isso ia acontecer, né? Não dá para você enfrentar o público, não dá para você participar de um programa desse sem enfrentar o público, gente. É só enfrentando que você vai conquistar o público. A Lady, vamos lá ver como foi que a Lady se saiu.
ela teve 62,01% na média. No voto da torcida, ela teve 58,92%. No voto único, ela teve 65,09%. E você vê aqui que o Gael ainda teve mais apoio do sofá do que de torcida, né? A Leide é a mesma coisa, ela teve mais apoio do sofá do que da torcida. Olha aí, ela teve 65% dos votos no sofá. Basicamente, os outros 58% aí que formaram essa média vieram de torcida. Já a Nicole, ela teve 24. Desculpa, gente, engasguei. Já a Nicole, ela teve 24% na média. Agora veja a diferença. A Nicole teve 30,15% na torcida e 19,06% no voto único. O sofá não apoiou muito a Nicole, não. Ela ficou por causa da torcida dela, por causa dos seguidores que ela tem nas redes sociais. E isso não faz tanta diferença assim quando é um programa maior, com uma audiência maior. Mas no Estrela da Casa é capaz de fazer sim uma pequena diferença. A Nicole ficou por causa dos seguidores, da torcida dela. E o Gael foi eliminado pela falta de torcida. Vocês percebem como... Eu gosto desse sistema do voto único e o voto de torcida porque ele dá pra gente esse reflexo de como diferentes públicos estão reagindo ao programa. Vocês viram aí que o Gael teve muito mais apoio do pessoal do sofá, que vota só uma vez, do que do pessoal ali da torcida. 10% não dá nem pra dizer que ele teve torcida, né? Ele realmente se saiu muito mal nesse programa. Se ele, assim, se fosse um BBB, o jogo dele seria perfeito. Se fosse um BBB, o Gael chegaria na final fácil. Afinal, o BBB, a premissa é justamente você fugir do paredão. E isso ele soube fazer muito bem. Ele teve sorte, venceu as provas, conseguiu ali ter o mérito de vencer as disputas que davam direito a ele de fazer as provas e tal. Independente aí, gente, do que vocês possam pensar aí, se aquelas disputas do workshop eram de fato justas ou não, independente disso, o cara venceu. Ele sempre venceu ali, os grupos que ele participou sempre participaram das provas da Estrela. Eu acho que foi só umas 2 vezes que o Gael não participou dessa prova, mas as 2 vezes ele sempre conseguiu, de uma certa forma, se safar de enfrentar o público. De resto, ele se garantiu até aqui, ganhando imunidade, fugindo do público e tal. Mas quando ele precisou enfrentar o público para valer, o público deu essa resposta. Se ele tivesse feito isso lá no começo, quando ele ainda tinha um certo favoritismo, talvez o resultado teria sido diferente agora, né? Por isso que eu falo para vocês, gente, eu trabalho com cobertura de reality show, de entretenimento, há praticamente 20 anos, desde 2005. Quando eu estava ainda na faculdade, quando com 4 amigos ali, 4 amigos de lugares diferentes do Brasil, a gente criou um portal chamado Na Telinha. Quando a gente criou esse portal lá em 2005, a gente trabalhava com esse tipo de cobertura. Então, para mim, é assim, 20 anos trabalhando com isso, 20 anos entendendo como é que essas coisas funcionam, dão a mim uma certa visão, uma certa experiência, né? 20 anos com entretenimento é isso. Desde lá de 2005, esses padrões que a gente fala aqui para vocês se repetem. Tá aí o resultado. A gente vai chegar já já na apresentação dele e já já eu comento, tá? Porque eu não achei que a apresentação dele foi boa. O programa também mostrou ali o Matheus sendo um pouquinho abusivo com a Una e a Nicole. Gente, independente aí do que eu pense do Matheus, se o Matheus merece ou não, eu achei que foi uma cena lamentável que o Matheus teve ali. Uma cena lamentável aquela. Eu entendo que o Matheus ele seja um pouco temperamental. Eu consigo entender isso. Tá tudo bem você ser temperamental, mas não tá tudo bem você agir assim com as pessoas que estão te apoiando do jeito que a Una faz.
assim, ficou muito mal pro Matheus fazer isso. Ele não devia ter feito isso. Pegou muito mal pra ele agir da maneira que ele agiu. Sério mesmo, gente, sem brincadeira. Eu achei que aquela cena, assim, foi lamentável pro Matheus. Eu achei que o Matheus, inclusive, ele tá perdendo pra ele mesmo. Não tem ninguém ali que vá tirar o favoritismo que o Matheus tem, a não ser ele próprio. E às vezes acontece isso em reality show, né? A pessoa tá ali, o público ama, gosta, carrega no colo, mas quando observa essas coisas, ó, tira logo. Matheus teve sorte de conseguir chegar perto da final sem mostrar esse lado, ou que sem esse lado tenha sido forte, né? Mas vamos lá ver como é que foi este episódio, que já começou com a Lady P da vida, exatamente como eu falei para vocês ontem. Depois dela ter sido colocada na batalha, aliás, no duelo, né? Até eles deixaram de usar o termo batalha para o que acontecia na sexta-feira. Passaram a usar o termo duelo. Aí, colocaram a Lady no duelo. Basicamente, né, eu achei que foi uma estratégia péssima, inclusive pro próprio Gael. Se ele tivesse talvez colocado a Evelyn, talvez ele tivesse um pouquinho mais de chance. Mas foi colocar justamente a Lady, o que não ajudou em nada. A Lady ficou muito chateada com a Nicole, mas não exatamente pelo fato dela ter sido indicada para cair na batalha. A Lady disse que o que deixou ela chateada foi a justificativa, porque a Nicole deu a entender que o fato dela ter se aproximado do Luca foi o motivo pelo qual ela se afastou da Nicole. E não foi exatamente assim que aconteceu. A Nicole, ela foi se afastando deles devagarinho, de fato, foi bem devagar, mas isso foi acontecendo na última semana mesmo, nesses últimos dias. Tanto que ela votou na Thalia ao invés de votar na Lady, que foi a pessoa que esteve do lado dela todo o tempo. E foi isso que deixou a Lady chateada. Tanto que a Lady, assim, até fala pra ela, ó, fala com a minha mão aqui, né? Ela fala isso. A Lady estava muito pé da vida com o que aconteceu ali, com a justificativa da Nicole. E acho que pegou mal pra Nicole e foi isso, a justificativa. Não era o fato de puxar a Lady. Tudo bem, é um jogo, a gente sabe que uma hora ela ia ter que puxar mesmo, eles vão ter que, todos eles, passar pelo crivo do público, mas a justificativa não, para mim, não convenceu a Nicole falar desse jeito da Lady, como se a Lady nunca tivesse acolhido ela. A Lady acolheu ela desde o princípio, a Lady foi a maior aliada e amiga da Nicole dentro desse jogo. Então eu achei assim que foi uma justificativa que não encontrou nenhum tipo de base. Ficou muito chato pra Nicole isso, né? Mostraram aí a preparação deles e tal pro que ia acontecer. Ana Clara entrou direto ali do jardim da casa e mostrou a plateia ali, né? Eles convidaram jornalistas, influenciadores, fizeram todo um movimento ali, né? Pra quem sabe tentar dar uma força pro Gael, pra ele não encontrar uma realidade tão dura aqui fora quando ele saísse de lá. Porque afinal eles já sabiam que o Gael seria eliminado, né? Obviamente que eles sabiam disso. E aí, de novo, a gente tem que recapitular esse momento. A Lady P da vida por causa do que a Nicole justificou pra puxá-la ali. E a Lady ficou mais chateada ainda porque a Nicole falou que a Lady não estava jogando no coração e que a Lady era uma jogadora fria. E aí depois ela jogou o fato da Lady ter dito que a Evelyn não estava jogando direito ali com eles. E de fato, a Lady já tinha falado isso para a própria Evelyn. Lembra naquele dia que a própria Lady sentiu que ela ia para a batalha porque a Evelyn votaria nela? Porque a Evelyn havia falado ali pro quarto laranja que eles seguissem o voto dela caso ela votasse primeiro, de votar na Lady. Então, ela se refere a isso, porque havia de fato essa pressão. A Evelyn havia acabado de se mudar do quarto laranja pro quarto azul, e aí ela foi convidada a jogar junto com eles.
Mas naquele momento ela preferiu se manter onde ela estava. É disso que a Leide estava falando nessa discussão aí. E aí depois entraram nessa coisa. Você foi a pessoa que mais recebeu meu amor aqui dentro. Eu te acolhi, fui sua aliada aqui dentro, joguei junto com você e tal. E você vem me dar essa justificativa que eu não tô jogando com coração, que eu sou uma jogadora fria e tal. E a Nicole dizendo... o que pegou pra Nicole foi justamente isso. Eu acho que ela se deu mal nessa justificativa. Ela não precisava falar do jeito que ela falou. Ela simplesmente podia dizer. Eu, pelo menos, teria dito: olha, Ana Clara, a gente agora tá se aproximando aqui da final do jogo. A gente agora tá no momento que é super decisivo. E junto aqui com o Gael, a gente pensou que a pessoa que a gente quer disputar, porque a gente considera que essa pessoa seria uma forma mais fácil de balancear os votos e tal, é a Leide. Eu pelo menos teria ido por esse lado, porque assim eu não usaria uma justificativa de cunho pessoal e uma justificativa de cunho de jogo pra dizer o porquê que eu tô votando nela. Eu realmente não faria desse jeito, eu faria de outro jeito. Mas enfim, a Nicole não gostou e disse pra ela, retrucou: eu também te acolhi, Nicole, eu também fiz tudo com o meu coração, também fui uma jogadora com coração. Você não pode me dizer que eu não joguei com coração e tal. A Leide tava muito pé da vida, que depois, a Leide não quis nem mais ouvir justificativas e mandou: fala aqui com a minha mão. A Nicole ficou chateada nesse primeiro momento, mas enfim, depois, ao longo do dia, elas conversaram e se acertaram. Mas naquele momento, gente, de estresse, de tensão, foi isso o que aconteceu, tá bom? E a Leide depois disse: vem falar pra mim que nunca me acolheu, vem falar pra mim que eu nunca estive do lado dela, veio falar pra mim que eu falei mal da Evelyn, sendo que eu havia mesmo dito pra Evelyn tudo que precisava dizer e tal. Veio falar pra mim sobre essas coisas que eu já tinha falado na cara dela e tal. A Leide tava muito pé da vida. E aí a Leide depois falou: a sorte dela é que eu não quis fazer a mesma baixaria e dizer pro Gael as coisas que ela falou do Gael. Porque senão eu falaria. Se tu tivesse falado, Leide, até realmente você teria se rebaixado ao nível da própria discussão ali dos dois. No fundo, foi até melhor você não ter falado. Deixa que o próprio Gael descubra isso aqui fora. Deixa que o próprio Gael reveja as cenas do programa e descubra isso. Mas, de fato, assim, você passou muitos panos para as atitudes da Nicole. E é compreensível que você tenha ficado chateado exatamente por causa disso. Mas, no fim das contas, o que realmente contou foi o fato de que tanto Nicole quanto Gael consideravam você mais fraca nessa batalha. E você provou o contrário, você se provou que era a mais forte. E aí o momento da cena que eu acho que foi uma cena muito abusiva, do Matheus com a Una. Eles estavam ali na cozinha fazendo macarrão durante a madrugada. Essa cena eu vi, tá? Na Globoplay. E aí, no meio disso, a Una acabou colocando a massa de macarrão na panela antes dela estar fervendo. E sim, gente, não tem nada de errado você ter um esquecimento ali na hora da receita. Eu já errei tantas vezes uma massa de macarrão, por exemplo, quando eu vou fazer. Já errei tantas vezes quando eu vou ali. Às vezes eu não tô contando o tempo, às vezes eu tô apressado, eu preciso fazer outras coisas. Boto a água ali para ferver, aí às vezes eu esqueço que tem que esperar a água ferver bastante para você poder colocar a massa. Não, às vezes o que eu faço? Às vezes eu coloco com a água mesmo morna e esqueço do macarrão. Eu sei que fica ruim, fica uma papa e tal, mas às vezes é esquecimento mesmo. E a Una esqueceu desse detalhe. A Una esqueceu disso e botou a massa de macarrão na panela. E o Matheus não gostou da atitude da Una. Depois ela se desculpa, porque ela fez isso e ela esqueceu que tinha que esperar a água ferver um pouquinho mais. E aí a Nicole diga assim: nossa, você tá falando assim com ela, pra quê? E aí o Matheus ficou chateado com isso e disse assim: eu não tô falando com você, eu tô falando com ela. Eu não tô falando com... A conversa não é com você, é com ela.
E aí a Nicole fala assim, nossa, precisava disso, né? E de fato não precisava disso. Aí até perguntaram, né, se ele tava nervoso, ele disse que ele não tava e tal, mas que ele tava fazendo macarrão, ele queria fazer do jeito dele e tal, e não deu certo. Tudo bem que não tenha dado certo, mas você não precisa descontar nos outros, né, Matheus? Pegou muito mal também o que você fez, muito mal. Você não devia ter ido por esse caminho, Matheus. De qualquer forma, a Nicole ficou chateada com que o Matheus, a forma como ele tratou a Una. E vocês percebem que a própria Una também ficou desconfortável com a situação. Olhem a cara dela. Ela ficou muito desconfortável. Depois que o Matheus saiu ali da cozinha, a Una até depois pediu desculpas. Aí o Matheus perguntou para ela se ele estava tratando ela mal. Ela disse que não estava tratando ela mal e tal. Mas no fundo ela sabe que ela foi maltratada assim pelo Matheus. Tanto que depois disso, né, a Una tava, você percebe pela cara dela que ela ficou triste ali. E aí quando ela ficou sozinha lá, você percebe que a Nicole fez um comentário com o Gael. Eu sei que o Matheus é bem querido pelo público, já foi, já voltou das batalhas tantas vezes, mas não é aceitável o que ele está fazendo com a Una. Isso não é aceitável, não é legal. E ele pode ser querido pelo público, mas não é legal o que ele está fazendo. Ela comentou isso com o Gael. E sim, gente, não é legal o que ele está fazendo ali. Eu entendo que ele seja temperamental e tal. Mas eu acho que o Matheus, ele precisa trabalhar um pouquinho essa questão do temperamento dele. Ele precisa trabalhar um pouquinho essa questão, porque isso pode causar problemas, não só em relacionamentos, tá? Mas problemas com qualquer pessoa. Já pensou assim, o Matheus ficar chateado ali na hora de fechar uma negociação, por exemplo? E isso pode prejudicá-lo. Já pensou o Matheus ficar chateado ali porque ele realmente não consegue controlar esse impulso ali? Talvez seja o caso do Matheus sim procurar uma terapia para ajudá-lo a lidar com essas questões. Isso seria interessante para ele. De qualquer forma, a Nicole deixou claro ali, né? Não foi legal o que o Matheus fez com a Una. Não foi. Teve uma amiga da Una que se manifestou, tá? Eu vi o vídeo. A amiga da Una disse que até aqui ela torcia pelo casal, mas não tinha como passar pano para as atitudes do Matheus, que eram atitudes abusivas e que podiam massacrá-la ali, mas ela ia defender a Una de todas as formas. Então, assim, eu acho que a Una ela vai entender isso só quando ela sair do programa. Não tem como ela entender antes. Porque essas cenas precisam ser vistas por ela. E às vezes a pessoa que está envolvida numa relação, ela só consegue perceber o que está sendo uma relação abusiva ou não quando ela enxerga isso através de outros olhos. Nesse caso, os olhos de uma câmera, né? A câmera vai ter que mostrar isso para ela. Talvez seja uma cena bem difícil dela assistir quando ela estiver aqui fora após a final do programa, né? Mas enfim, isso foi assim o grande destaque do dia. E aí a Ana Clara entrou ali ao vivo e falou ali, né? Fizeram um vídeo lá da doutora do sertanejo, a Evelyn, destacando ali a evolução dela. A Evelyn, eu achei que foi pelo VT, né? Pelo VT, ela foi uma das que teve uma boa evolução ali. Mas a única coisa que peca com relação a Evelyn no programa é duas coisas. O primeiro é que ela nunca se posicionou corretamente ali na hora que foi esperado dela se posicionar. A Evelyn, ela sempre teve um jogo onde ela conseguia não se posicionar. Ela se manteve muito neutra boa parte desse jogo. E ela só foi se posicionar na final, muito próximo da final. E aí quando ela que não queria votar, não queria ser obrigada a votar na Maiara, não queria ser obrigada a votar na Thalia, nas pessoas do quarto laranja. E até certo ponto também ela conseguiu esse objetivo. Ela nunca precisou votar neles. Ela nunca precisou votar nessas pessoas ali para ela conseguir ficar de bem consigo mesma. Tudo bem, eu consigo entender a Evelyn por esse ponto. Mas pegou mal ela ter passado boa parte do programa sem ela ter se posicionado mais firmemente em algumas questões. A Evelyn também, tal qual o Gael, ela escapou o quanto pôde da batalha. Ela só foi para a batalha na última semana, que
foi na terça-feira agora, porque era inevitável ela cair na batalha. Era inevitável que o Matheus não jogasse ela lá, porque ela não estava jogando com eles. Mesmo assim ela voltou, né? Vocês viram que ela teve força para voltar. Mas ela teve sim uma boa evolução, não dá para dizer ali que ela não melhorou ao longo da temporada. Ela melhorou muita coisa, ela aprendeu muita coisa também ao longo da temporada e tal. Então eu acho que ela vai ser desse programa uma artista melhor. Às vezes eu fico na dúvida entre ela e a Lady, qual das duas mereceria chegar na final. Né? Eu fico muito nessa dúvida, qual das duas mereceria esse presente de chegar na final. Mas essa música Solteiro Forçado que ela cantou ali, quando a gente analisa, inclusive ela conseguiu fazer essa música muito melhor do que a própria cantora original, Ana Castela. Ela consegue dar notas muito mais altas que nem a Ana Castela consegue, pelo menos em apresentação ao vivo. E aí ela realmente tem um preparo vocal muito bom e ela teve uma evolução muito grande ao longo da temporada, sim. Apesar de ser muito mais sutil, porque você quase não viu a doutora se posicionando, tá? Mas a Evelyn destacou que o programa foi muito importante para ela, especialmente na parte da composição, que foi o que eles mais fizeram aí nesse programa, compor. Eles tinham que compor nos workshops e fazer tudo ali que era pedido para eles. No fim das contas, a Evelyn ela tem uma certa evolução, sim. Mas igual o Luca, ela chegou ali sabendo exatamente o que ela queria fazer. A Evelyn também nunca saiu aqui daquela zona de conforto dela. Ela sempre soube o que ela queria fazer. E aí a Ana Clara entrou ali para falar com eles, mostrou os ensaios deles, né? Eu achei o ensaio do Gael muito melhor do que a apresentação que ele teve hoje. Eu achei que a música que ele escolheu, uma música em inglês, da Amy Winehouse, não o favoreceu. Achei que a música que ele escolheu não estava legal. Achei também a música da Lady não estava legal, tá? Assim, não por causa de ser uma música, um corinho evangélico, que todo mundo que é de igreja evangélica conhece. Mas eu achei que teve alguns momentos ali que ela não precisava ter dado tanta forçada na voz como ela deu ali. De qualquer forma, né? Foi uma apresentação mais ou menos. Eu achei, das apresentações da Lady, eu achei que foi a mais regular. Já a Nicole, eu não achei que ela tava tão bem assim cantando Pássaro de Fogo, não, tá? Ainda assim, né, ela exaltou aí a coisa dela de cantar Pássaro de Fogo, enfim. Eu achei que a Nicole não teve uma boa escolha também da música do duelo. Eu achei que ela não foi legal e não foi feliz nessa escolha. Aí a Ana Clara entrou, falou com eles estavam no estúdio, tá? Eles não iam para uma balada normalmente. A produção resolveu fazer uma festa ali mesmo no estúdio em homenagem aos que iam ficar. Desses que estão aí, desses 7, ficaram só 6. E eles iam ter essa festa aí de comemoração ao longo da noite toda dentro do estúdio. Ana Clara entrou, falou com todos eles, perguntou aí pra Lady como é que foi ela ter sido puxada para a batalha, para o duelo, aliás, da maneira que ela foi. Foi aí que a Lady disse assim que para ela o que doeu não foi o fato dela ter sido puxada, o voto, porque afinal ela sabia que isso ia acontecer em algum momento. Mas a justificativa que foi usada, e isso aí foi o que deixou ela chateada. Aí você percebe que o Gael ele estava visivelmente triste. Eu acho que o Gael sentia que ele ia ser eliminado. No fundo ele sentia. Inclusive ele falou no depoimento dele lá. Se for para ser a última vez, que seja marcante. Mas eu não achei que foi marcante. Eu acho que uma das apresentações mais marcantes do Gael foi justamente uma das apresentações que ele fez no festival, que ele cantava Lança Perfume. Eu achei que aquela apresentação dele estava muito melhor do que esta apresentação que ele fez hoje à noite. Ainda mais com uma música muito triste, então não ajudou ele. Ele não teve um repertório que favoreceu. Mas ele disse ali, né, que estava honrado de disputar com 2 pessoas fortes, com 2 pessoas ali que também tinham a sua grandeza. E aí depois a Evelyn também, a Nicole, ela falou com a Nicole, perguntou ali, né, o sentimento dela de ir para a batalha, assim, nos últimos dias do programa. Ela fala, né, que esse momento ia ter que acontecer mesmo, ia ter que enfrentar, enfim, né.
mostrou aí para eles o quanto de gente tinha lá para assisti-los. Gael ficou mais animado, mas ao mesmo tempo ele percebeu que a coisa não estava legal. E aí começou o duelo, né, gente, entre eles. O Gael, a Lady e a Nicole. O Gael foi o primeiro. O Gael cantou a música Back to Black, da Amy Winehouse. É uma música um tanto melancólica, um tanto triste, é uma música, assim, que não o favoreceu. Além disso, gente, é uma música em inglês. E aí você precisa ter um certo conhecimento do idioma para te ajudar em algumas coisas. Não que ele tenha cantado mal em inglês, não é isso que eu estou dizendo. Mas ele escolheu a música e ele já falou diversas vezes que ele escolheu essa música por causa da batida, não exatamente por causa do que significa a letra. E isso é ruim, você fazer uma música desse jeito, porque ele devia ter escolhido uma música mais alegre, colocado as pessoas mais para cima. E você percebe durante a apresentação que ele estava muito triste. Você percebe isso no rosto dele, na expressão dele. Eu achei que não foi a melhor apresentação do Gael. O Gael teve apresentações melhores, muito melhores, inclusive. Eu achei que essa apresentação dele foi uma das piores que ele teve no programa. Ele estava muito abaixo do que ele mesmo já apresentou ali. Eu acho que no fundo ele sentia que ele seria eliminado e a combinação do sentimento de ser eliminado com uma música triste deixou ele inseguro. Mas você percebe no rosto dele que ele não estava legal, que ele estava triste com isso. A seguir foi a Lady. A Lady cantou uma música evangélica, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Assim, das apresentações da Lady, eu também achei que essa não foi uma das melhores. Eu achei que uma das melhores apresentações da Lady foi quando ela estava numa batalha. Eu acho que foi contra... Eu não lembro se foi contra o Nick ou se foi contra o Ramalho, tá? Eu não vou lembrar qual dos dois. Mas ela cantou uma música tão bonita ali que ela fez o Nick chorar dentro da casa. Aliás, ele emocionou todo mundo aqui fora também. Aquela apresentação dela estava linda. A voz dela, a forma como ela transportava a gente, fazia a gente ter essa conexão com Deus e tal. Eu achei que aquela foi uma das melhores apresentações dela. E não tô dizendo que foi ruim ela ter feito no ritmo mais dançante, não. Vem com Josué cantar em Jericó. Eu achei que ela forçou demais a voz, aonde ela não precisava forçar. E sim, né, o fato dela fazer uma música mais dançante tira um pouquinho esse sentimento de conexão que normalmente uma música evangélica precisa ter. Mas, assim, não achei ruim, achei regular. Achei que a própria Lady tem apresentações muito melhores do que essa, e ela vai ver quando ela sair do programa as apresentações dela. Seja lá como for, a plateia, assim como gritou pro Gael também gritou pra Lady. Lady, gritou pra ela também. Essa plateia, gente, formada ali por influenciadores e tal, ela é orientada a fazer essas coisas. Eles não podem dar nenhuma pista de como é que tá a recepção do público aqui fora. Então, não é uma referência para eles. E eu acho que isso também foi um dos grandes problemas do próprio Gael. Ele usou isso tudo como uma referência e no final isso deu tudo errado para ele. A maior referência, gente, quando você está num programa desses, é justamente o que o público, o que vota, o público de casa que está te assistindo pela televisão tem para dizer. O grande erro dele foi esse, ele ignorou essa parte. A Nicole, com Pássaros de Fogo, gente, ela tentou ali fazer uma coisa mais romântica. Você percebe que ela foi ali muito... uma apresentação mais intimista. Ela foi muito intimista e tal. Agora, eu achei que faltou pra Nicole ali um pouquinho mais de ensaio mesmo. Não que ela tenha errado a letra, eu não percebi que ela errou a letra, mas eu achei que faltou mais ensaio para ela. Pareceu assim que ela não estava cantando aquela música porque ela queria mesmo cantar aquela música. E sim, gente, são eles que escolhem as músicas que eles vão cantar, tá? Eles precisam deixar uma lista ali de músicas que eles vão lançar, que é o Hitmaker, né? Que ao longo dessas 8 semanas. Eles também precisam deixar as músicas que eles vão usar, por exemplo, nos duelos, nas batalhas e tal. Eles já precisam deixar isso tudo pré-selecionado aqui fora, que aí a produção é que vai dizer para eles quando é que eles vão usar. Então, eu achei que a Nicole,
ela não fez uma seleção legal. Ela podia ter escolhido uma outra música que mostrasse mais o lado animado dela. Ficou, gente, porque a Nicole tem uma torcida muito grande. Não dá pra ignorar, inclusive. Então ela ficou por causa disso, tá? Não que essa tenha sido uma apresentação boa dela, também não achei que foi uma apresentação boa. De todos os três, achei que foi uma apresentação bem regular, inclusive, dos três. Os três têm apresentações muito melhores do que o que eles apresentaram hoje, né? E aí depois foi a vez da Ana Clara anunciar ali quem seriam os 2 salvos que continuariam no jogo e quem seria eliminado. Mas antes, ela perguntou para cada um deles quem eles queriam que voltasse com eles para o programa, né? Para casa. E aí o Gael não respondeu, ele preferiu dar uma enrolada nela, preferiu ali dizer que para ele tanto faz se subisse com a Lady ou se ele subisse com a Nicole, que os dois estavam bem escolhidos pelo público e tal. Ele tentou fazer uma média com as duas. E a Ana Clara até perguntou para ele, mas tudo bem, eu quero saber qual delas quer que você quer que suba com você. Ele não falou, tá? Ele não disse qual das duas. Mas depois a Ana Clara falou, você perdeu a sua chance, a gente vai ficar sem saber essa resposta. A seguir foi a Lady, ela respondeu que ela queria que o Gael voltasse com ela para casa. Disse ela que apesar de tudo que eles tiveram ali de diferenças e tal, o Gael era de fato uma pessoa que merecia uma segunda chance, uma evolução. Desculpa, às vezes era só no mesmo. Que merecia uma evolução, que merecia ali participar mais da final, ter a chance de avançar para a final do programa e tal, e que ela reconhecia isso nele, a despeito do que aconteceu nos últimos dias. Ele ficou emocionado, você percebe que ele realmente ficou. Aí depois foi a vez da Nicole. A Nicole disse que os dois eram pessoas excepcionais, maravilhosas. Quando a Lady exaltou, né, a diferença de idade, porque ela tem 20 anos de diferença de idade dele, ela disse assim, mas não importa se eu tenho 38, você tem 18, você já é um grande artista e tal, e a gente teve uma troca legal aqui dentro, enfim. Aí, quando a Nicole vai falar, ela disse que os dois são excepcionais, artistas excepcionais, mas citou, você tem 38 anos, mas você também é tão jovem quanto ele, você também teve tantas vivências quanto ele e tal, enfim. Até a Lady depois se incomodou, não precisava ter falado a idade, né? Mas de qualquer forma a Lady ficou incomodada ali. Seja lá como for, as duas queriam voltar com o Gael, mas o Gael não quis escolher entre nenhuma das duas. Achei que foi uma atitude até sensata da parte dele, imaginando que ele já seria o eliminado, né? Isso realmente, gente, das oportunidades que eu tive de conversar com pessoas que participaram de reality show, a maioria diz que sabe e sente quando vai ser eliminada, que sabe que vai acabar o jogo para ela. Como eles não sabem explicar, mas sabem que o jogo vai acabar, então eles meio que já se conformam antes, sabendo que ia acabar. E aí a Ana Clara anunciou ali dos 3 quem primeiro voltou e disse que o resultado não tinha nada a ver com a ordem de jogo, votação, essas coisas. A primeira pessoa salva foi a Lady, né? Ela abraçou o Gael, abraçou a Nicole. Aí ela pediu a palavra para falar, a Ana Clara disse rapidinho. Aí ela agradeceu a todas as pessoas que voltaram, que deram uma chance para ela tentar avançar para a final, tentar chegar ali na final. Agradeceu a Nicole, o Gael, disse que ele era um artista pronto e tal, enfim. E foi embora, né? Entrou lá para dentro da casa. A seguir foi a vez de anunciar quem seria o segundo salvo. E aí, sem mistério, né, gente? Foi a Nicole. Então estão aí os números na tela para vocês verem, tá? Gael, 13,39%. Lady, 62,01% e Nicole, 24,60%. Aí a Nicole, ela também ficou feliz, agradeceu ao público pela chance de permanecer no jogo, exaltou aí o Gael, disse que o Gael vai brilhar muito aqui fora, que ele vai sair do programa, mas ele vai ter muitas portas abertas e tal, foi também por esse caminho aí, falou que ele que quer cultivar uma amizade com ele aqui fora, enfim.
já deixou aí bastante claro. E aí o Gael, a Ana Clara foi abraçar o Gael e disse: agora eu posso, porque agora você já não tá mais no programa. E também falou, e ele pegou o microfone e falou, né? A gente não pode ganhar sempre. Ainda bem, né, Gael, que você sabe que você não pode ganhar sempre. E eu falei pra vocês assim, eu falei várias vezes, o que estão fazendo com o Gael no Hitmaker, vocês estão fazendo uma maldade com ele. Porque vocês estão dando pra ele uma falsa impressão de que ele é querido aqui fora. Se vocês aí, fãs do Gael, que gostam do Gael, não tivessem feito isso com ele, talvez, assim, talvez até ele tivesse se dado melhor nesse jogo. Porque aí ele não ia se sentir tão convencido como ele se sentiu nessas últimas 3 semanas que ele foi o Hitmaker. Se ele realmente não tivesse tido esse reforço positivo, se ele tivesse se mantido na mesma linha que ele estava ali antes de começar a ter os Hitmakers repetidos, talvez ele tivesse tido uma outra chance, talvez o público tivesse se compadecido mais dele. O fato foi, muita gente da torcida fez ali os Hitmakers bombarem, ganhou, tudo bem, ganhou. Mas no fundo, perdeu, porque afinal ele não avançou para a final. E aí depois a Ana Clara pergunta, né, para ele sobre isso, como é que ele se sentia e tal. Ele falou, né, que ele sentia assim que ele seria eliminado. Ele falou que ele também sentia lá que ele estava disputando com 2 pessoas que ele sabia que eram mais fortes que ele, que tinham uma torcida muito mais consolidada e tal. Então vocês percebem que sim, ele sentia, ele tinha esse pressentimento que alguma coisa ia dar errado para ele. Deu, né? Enfim. Aí depois Ana Clara liberou a volta das 2. Aí todos eles ficaram felizes. Leide foi logo abraçar o Luca. Aí o Matheus abraçou os 2. A Nicole foi logo abraçar a Una e a Evelyn. Aí as 3 se abraçaram ali, estavam muito felizes, explicaram lá o que a Ana Clara tinha falado do que havia sido a apresentação e tal. Os 3 estavam felizes de ter voltado e os outros 3 mais felizes ainda de receberem. O Luca estava realmente feliz. E aí o Matheus abraçando a Leide, eu até achei estranho, né? Porque dia desses ele até tinha dito que ele não queria ver a Leide por perto e agora estava abraçando ela, né? Interessante aí o caso do Matheus, né? E seja lá como for, a Nicole e a Leide acabaram se cumprimentando depois, pediram desculpas uma para outra e vida que segue. Ana Clara entrou ali e avisou, né, para eles que ainda vão ter mais uma chance de se tornarem finalistas. Ana Clara avisou que amanhã vai rolar a prova do dono do palco ao vivo. Quem vencer será o segundo finalista, vai se apresentar no Festival Extra que vai acontecer no domingo. Os que perderem a prova estarão automaticamente na batalha. Tá? Isso aí já está mais do que certo. Então ela disse, só isso aí, boa noite e até amanhã. Foi mesmo só isso aí. Eles ficaram surpreendidos em saber que eles vão ter mais uma chance de se tornarem finalistas. A Evelyn deve agora botar o sangue nos olhos para ver se ela consegue se tornar uma finalista, né? Porque sendo finalista você pelo menos já se garante. No caso do Luca, por exemplo, já se garante, já tá lá na final, não tem quem tire ele de lá. Agora no caso dela, ela tá doida para chegar na final, ela vai precisar disputar aí essas vagas com os demais. Vamos ver se ela vai conseguir. Depois disso aí, Ana Clara deixou eles ali sozinhos e tal. E avisou que isso tudo vai ser feito ao vivo. Inclusive a prova do dono do palco. Vai ser ao vivo e o resultado também. Vocês já imaginam, né, no que tá pra vir por aí. Aí depois ela saiu, deixou eles ficarem sozinhos ali no estúdio. E avisou ao público que amanhã vai ter a prova do dono do palco e vamos ver quem é que vai ser o segundo finalista. Ela disse que precisava encerrar rápido porque ela queria ver o Gael cantando de novo, aí mandou o Gael cantar. Você percebe que ele até já mudou a feição do rosto dele, inclusive. E aí ele cantou de novo ali e o programa terminou na televisão aberta, tá bom? Foi assim
que aconteceu? Quem estava vendo na Globoplay viu que até certo ponto eles mantiveram, depois eles cortaram. E aí voltaram a mostrar só a casa. No fim das contas, gente, você tá num talent show, querendo ou não, Estrela da Casa é isso também, você precisa passar pelo crivo do público. Você precisa ir mesmo para a batalha, você precisa ter coragem de enfrentar isso. Porque senão você nunca vai saber o que o público está pensando de você e aí você nunca vai conseguir atender aos anseios do público. E isso para mim é uma das piores situações, inclusive, né? Eu precisava, assim, de uma certa forma, e também acho interessante, que todos eles fossem obrigados a enfrentarem o público. Mesmo aqueles que de alguma forma conseguiram uma imunidade. Eles tinham que enfrentar o público. Não conseguiram, né? Aí o que aconteceu com o Gael. Muito provavelmente isso vai se repetir outras vezes. Mas fica aí o alerta, né? A gente avisou que ia acontecer. O que vai rolar amanhã, né? A Ana Clara já falou. Amanhã, à noite, vai rolar a prova do dono do palco, ao vivo. O vencedor dessa prova já está garantido na final, também com R$200 de... acho que foi esse o valor que eles tinham falado em dinheiro também, que eles iam ganhar, uma coisa assim. Mas já está garantido lá na final. Não, eu errei, não é R$200, é R$10.000. Desculpa, gente, eu troquei os valores. O Luca ganhou R$10.000 também naquela prova. E o vencedor de amanhã vai ganhar R$10.000 e ainda a vaga na final. E vai se apresentar no Festival Extra, que vai acontecer no domingo à noite. E aí a Ana Clara já deixou claro que vão ser 2 eliminados. E a final vai ser quádrupla, ou seja, os 2 ali que estarão salvos já por serem finalistas e os 2 que voltarem da batalha. E aí, quem é que vai ser o finalista, né? Quem é que vai ser o segundo finalista? Eu tô ali pensando, talvez, né? Quem sabe esse finalista seja uma Una. Matheus eu não sei, porque o Matheus ele não é tão bom de prova assim, mas quem sabe o Matheus também não consegue se garantir já ali com essa vaga. Vai saber, né? No caso de Nicole, quase foi eliminada, né? 24% já tá ali batendo na porta. Dependendo de como é que vai ser no domingo, eu acho que Nicole vai sair no domingo. E acho também que a segunda pessoa que vai sair no domingo vai ficar entre a Lady e a Evelyn. E aí vai depender de para onde a torcida do Luca vai. Porque o Luca segurou a Lady no programa até agora. Não estou dizendo que a Lady sozinha não tenha capacidade de ter a torcida dela. Ela tem. Mas a torcida do Luca foi muito essencial para ajudá-la a permanecer no programa até agora. Vamos ter que descobrir isso na prática. Para onde é que está indo a torcida do Luca? A gente vai descobrir isso amanhã, tá bom? Acredito eu que eles vão ali tentar salvar a Lady, uma vez que os 2 são bastante amigos, né? Vamos ver isso amanhã. Mas também tem uma parte que gosta muito da Evelyn. Então pode ser também que ela seja salva. E aí vai depender de como vai lhe dar esse direcionamento. Mas isso a gente vai descobrir amanhã, gente. Não dá pra eu ficar especulando isso com vocês agora, tá bom? Daqui a pouco tem vídeo da Fazenda, tá? Tem alguns detalhes ali da treta do leite condensado, do doce de leite, que eu não te contei, porque afinal a edição no Play Plus não mostrou pra gente. Eu tava assistindo o tempo todo, tá? Tem uma TV ligada aqui o tempo todo só no Play Plus. E no Play Plus isso aconteceu na hora ali da dinâmica do Rodrigo Faro, um pouquinho antes. E um pouquinho antes dessa dinâmica, rolou todo esse negócio que a gente não viu. E aí a edição mostrou. E aí eu vou ter que dar uma complementada nisso. Mas daqui a pouco vai ter vídeo aí falando desse movimento aí. Tá? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.